A divisão é um problema sério em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Seja no ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, a divisão é um problema muito sério. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele também disse que quem com ele não ajunta, espalha. A divisão, ela atrapalha. E ela nasce, seja por falta de afinidade, seja por compartilhar visões diferentes, pensamentos diferentes, seja por ego. A divisão, ela existe. E quem ganha com isso é o mal. Quem ganha com isso é as trevas. Por isso você tem que trabalhar para trazer a unidade para a sua casa. Trabalhe para unir, não para dividir. Porque a divisão, ela faz com que haja perca de força. A força se quebra ao meio. A força é quebrada com a divisão. Imagine que as pessoas estão caminhando na mesma direção. E elas estão rolando uma pedra, aquela pedra muito pesada. Mas elas estão ali conseguindo rolar aquela pedra, porque todos estão caminhando na mesma direção e usando força. Só que de repente, alguns acabam se dividindo. E aos poucos vai se formando subgrupos. O que vai acontecer? As poucas pessoas que ficarem ali, elas não darão conta de continuar rolando aquela pedra. A divisão faz isso, ela quebra a força de uma empresa, quebra a força de uma família, quebra a força de uma igreja. E nós precisamos, com muita sabedoria, tomar muito cuidado com a divisão. O apóstolo Paulo, ele passou por essa situação e ele orienta aos da igreja em Coríntios. Havia divisões ali. E o apóstolo Paulo, ele orienta aos da igreja em Coríntio, dizendo o seguinte, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 11, ele diz assim: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vós. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Então aqui Paulo está tratando um problema seríssimo na igreja em Coríntio, divisão. E todo lugar onde se cria subgrupos, onde se cria divisões, todo lugar onde há divisão, há problemas sérios, há problemas gravíssimos. E a divisão, ela não é de Deus. Quem ganha com isso é o mal, quem ganha é as trevas. Cuidado para não dividir. Não dividir dentro de uma casa, às vezes a divisão, é o irmão que não fala com outro irmão, é brigas dentro da própria família, é uma divisão entre a família, às vezes por ego, por vaidade, é um querendo ser melhor, é um querendo competir com o outro. O ego é muito grande. E é claro que o mal explora esses sentimentos humanos, esses sentimentos ruins que há dentro do ser humano. Ele explora isso, a vaidade, o ciúme, o orgulho, a arrogância, esses sentimentos. Ele explora isso para promover a divisão, porque aonde há divisão, a queda. Aonde há divisão, a ruína. Trabalhe para unir, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja que você frequenta. E lute ferozmente, trave uma batalha ferrenha contra qualquer divisão. Se você viu qualquer indício de divisão, corte o mal pela raiz, porque no final é queda, no final é ruína, no final é destruição. Eu quero orar por você, um momento de oração.
Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, por esta pessoa. Que o Senhor venha dar sabedoria, meu Pai, para que ela possa unir e não dividir. Há casais divididos que perderam a força, vivem brigando, discutindo, desentendendo. Há famílias inteiras que estão divididas, que não se falam, que romperam o laço. Há pessoas, meu Pai, que o ambiente de trabalho se tornou um ambiente pesado, um ambiente hostil, muita competitividade, muita divisão. Há pessoas que até dentro da igreja, meu Deus, há muita divisão. E por isso, meu Pai, um ambiente que era para ser um ambiente acolhedor, de crescimento, de cooperação, se torna um ambiente pesado, um ambiente de brigas, discussões, desentendimentos, e perde-se a força. Então, meu Deus, dê direção, dê sabedoria, para que aonde essa pessoa estiver, ela possa trabalhar para unir, porque é como o Senhor bem disse, quem comigo não ajunta, espalha, e nós não queremos espalhar, mas ajuntar. Então abençoe esta pessoa, bem como também o seu trabalho, sua casa e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Cuidado com as divisões. As divisões, elas atrapalham o desenvolvimento. As divisões atrapalham o desenvolvimento. As divisões atrapalham o crescimento. Então busque unir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa participar das nossas orações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a espalhar para outras pessoas. Que Deus te abençoe.